Dando sequência. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Traze-os para fora para nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si. Aqueles homens queriam realmente abusar dos anjos, fazer sexo com os anjos. Porque conhecer na Bíblia é praticar sexo. Agora, isso não quer dizer que ali só existiam travestis, ou gays, ou homossexuais, ou lésbicas, ou fornicadores, ou quem praticava sexo anal, oral, orgia, blá blá blá. Não quer dizer isso. Agora, que aqueles homens estavam querendo transar com o anjo, isso, com os varões no caso, né? Isso é verdade. Eis aqui, a Ló então fechou a porta atrás dele, protegendo aqueles homens, né, os varões. Então saiu Ló à porta, fechou atrás de si, e disse: Meus irmãos, eu rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas. Ainda não conheceram varão, eram virgens. Fora vos darei, e farei delas como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo, Ló. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha, aqueles homens, eles estavam com raiva. Olha aqui para você ver. Não era dos anjos, era do Ló. Porque o Ló fez uma coisa que era impraticável naquela cidade. Ló fez caridade. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na sua casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então, o que aconteceu, meu amado? Nós aprendemos que ali em Sodoma, todo mundo ali eram homossexuais, lésbicas, praticavam sexo de todas as formas. E eu pergunto a você, aqueles homens não quiseram as filhas de Ló. Por quê? Porque eram gays? Preferiram os 2 anjos? E só tinha gays ali, não tinha nenhum homem para pegar as filhas de Ló? Não, porque não era assim também não. E por que as filhas de Ló, já moças, né, já formadas, ainda eram virgens? Bom, poderia até ser, não estamos dizendo que não seria, que é impossível. Mas numa situação de uma cidade onde só tem lésbica, só tem gays, onde só tem sexo anal, só tem sexo oral, onde só tem depravações, eu não estou falando que isso é errado não, meu amado, não estou falando nada contrário a nada, só estou dizendo a você. Mas onde teria essas depravações que todos falam, ou muitos falam, e que aprenderam, e que ensinaram, e que vem ensinando? Como é que aquelas meninas continuariam virgens até moças, até grandes? Seria meio difícil, não impossível. Outra coisa, se ali só existisse gays e lésbicas, como é que existiriam crianças de colo, bebês, crianças pequenas, jovens, velhos, todo mundo? Em uma sociedade onde só tem gays e lésbicas. Não é assim não, meu amado. Ensinar é errado. A Bíblia não tem escrito nela hora nenhuma que ali só tinha esse tipo de pessoas. E muito menos que foi por causa de promiscuidade sexual que Sodoma foi destruída. Não há isso na Bíblia. Assim que Sodoma foi destruído porque aquelas pessoas não praticavam caridade. Esse foi o pecado. Pecado que Deus considerou pior do que o homossexualismo, se é que seja pecado. Porque eu não posso nem falar mais essas coisas, porque é crime. Mas Deus considerou pior do que promiscuidade sexual. Deus considerou pior do que tudo a falta de caridade. Por isso destruiu Sodoma. Uma pergunta também simples. As filhas de Ló foram poupadas. Não foram? Elas foram poupadas junto com ele. Mas elas embriagaram o pai e transaram com o próprio pai. Elas cometeram incesto. E eu te pergunto, Deus também puniu as filhas de Ló? Deus matou as filhas de Ló por ter cometido incesto com o pai? Deus puniu Ló por causa disso, que bebeu, ficou chapadão, doidão e pegou as próprias filhas? Não. E por que então Deus mataria toda a população de Sodoma, incluindo crianças e velhos, por causa de promiscuidade de sexo? Se fosse isso, Deus estaria sendo injusto. E Deus não é injusto. Porque mataria toda a população de Sodoma, até crianças de colo,
que com certeza não praticaram sexo. E se foi praticado sexo com criança de colo, essas crianças não podem levar a culpa. Mas se Deus matou todos em Sodoma e só deixou escapar a família de Ló, por que então não matou Ló e suas filhas, que praticaram sexo? O Ló pegou as filhas, Ló transou com as filhas, penetrou nas filhas. As filhas transaram com Ló. Incesto. E por que Deus não puniu eles? Não estou falando que Deus achou que estava certo ou que está errado. Não estou entrando nem nesse mérito. Eu estou dizendo que Deus não destruiu Sodoma por causa de promiscuidade sexual. Isso é mentira. Isso é mentira do sistema religioso Illuminati. Isso não é verdade. Agora, irmão Rubens, você está dizendo que foi por causa da falta de caridade. Você está dizendo que, segundo o que está escrito, se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Nós lemos isso aqui nos vídeos passados. Então você está dizendo, irmão Rubens, que Deus destruiu Sodoma porque aquele povo todo não tinha piedade, não praticava caridade, não via o próximo como a si mesmo. Não fazia o bem às pessoas, não acolhia ninguém. E você está dizendo, irmão Rubens, que Ló, ele foi mal visto pelos cidadãos daquela cidade porque acolheu os anjos. Por isso que aquele pessoal estava furioso com Ló. Porque Ló fez caridade e não era uma prática comum lá. Tá bom. Mas onde é que está escrito isso? É o que eu pergunto a todo mundo, meu amado. E eu acho que você tem que perguntar a mim também. Já viu que eu fico perguntando? Eu quero que me mostre aqui, ó. Não é assim que eu faço? Então eu te mostro aqui. Ezequiel 16:48. Vamos lá, abre aí comigo. Ezequiel é mentiroso? Não. Ezequiel é uma pessoa digna de confiança? É. Ezequiel é um profeta de Deus? É. Devemos crer no que Ezequiel diz? Devemos. Então, meu amado, não vamos além do que está escrito. Porque dizer que Deus castigou Sodoma pelo pecado de Sodoma é ir além do que está escrito. É mentira! Não foi por causa disso. Já achou Ezequiel 16:48? Vivo eu, diz o Senhor, que não fez Sodoma tua irmã, ela suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a maldade? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha para cá. Ezequiel está dizendo. Você acredita em Ezequiel? Profeta de Deus. Ele que está dizendo isso. Não sou eu não. Ezequiel. Olha aqui, ó. Eis que esta foi a maldade de Sodoma. A maldade de Sodoma foi fazer sexo anal? Não. Eu não vi Deus condenando isso em lugar nenhum. Hora nenhuma. Foi fazer sexo oral? Não. Eu não vi Deus condenando isso em lugar nenhum, hora nenhuma. Foi fazer sexo de homem com homem, mulher com mulher? Eu não vi na Bíblia escrito que eles faziam isso em Sodoma. Mas se faziam, não foi esse o grande, terrível problema. Porque foi algo pior do que isso. Ah, isso é terrível? Tudo bem, pode ser. Mas foi algo pior do que isso. Foi a falta de amor pelo próximo, a falta de caridade. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, vagabundos, que não trabalham. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre, e do necessitado. Esta foi a maldade de Sodoma, fartura de pão, abundância de ociosidade. Nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Essa foi a maldade de Sodoma. Está escrito, Ezequiel 16:49. Qual foi a maldade de Sodoma? Que Deus viu lá de cima e castigou Sodoma e destruiu tudo. Foi orgia sexual? Mentira. Foi lesbianismo? Mentira. Foi homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher? Mentira. Foi pedofilia? Mentira. Foi sexo anal, oral, qualquer coisa a mais? Mentira. Foi falta de caridade. Ezequiel 16:48, 49.